Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas e eu vou apresentar hoje, junto com o Emanuel, com a Beatriz, com a Larissa Rocha e com a Ivana, um episódio de podcast sobre escravidão na África, antes e depois da chegada dos europeus. Esse é um tema profundo e doloroso, mas é essencial para entender as raízes das desigualdades que ainda marcam a nossa sociedade. Então, como surgiu? Quais eram suas características antes da chegada dos europeus? E quais foram as justificativas religiosas usadas para legitimar a exploração dos africanos? A gente vai buscar tentar responder essas perguntas no episódio do podcast de hoje. Então eu vou começar falando sobre a escravidão na África antes dos europeus. Bom, a escravidão ela não começou com os europeus. Ela já existia na África e em outros lugares do mundo também, mas de uma maneira bem diferente. Antes da chegada dos portugueses, a escravidão africana era em grande parte baseada em guerras e conflitos entre tribos. Então, prisioneiros de guerras, pessoas que cometiam crimes ou tinham dívidas muitas vezes eram escravizados. Esses indivíduos, no entanto, eles mantinham alguns direitos, diferente do que aconteceria depois. Eles podiam, por exemplo, formar uma família e em várias sociedades até mesmo adquirir a sua liberdade. Então a escravidão ela não era algo permanente. Eles poderiam adquirir novamente sua liberdade depois de um tempo. A escravidão também era uma parte de uma rede de comércio interno que conectava diversos povos africanos e em menor escala com o Oriente Médio. Porém, algo muito importante a destacar é que essa escravidão não era para trabalho em plantações ou em larga escala. Os escravizados, eles realizavam serviços domésticos, administrativos ou artesanais, em menor quantidade, é claro. Esse cenário, ele mudaria drasticamente com a chegada dos europeus e a exploração massiva de africanos para o trabalho forçado no Novo Mundo. A participação dos negros no Brasil colonial ocorreu principalmente como mão de obra escrava nas fazendas de cana-de-açúcar, mineração e outras atividades agrícolas, entre os séculos 16 e 19. Os portugueses justificaram a escravidão com base no discurso religioso cristão, considerando-a um castigo que aproximaria os negros do cristianismo. No entanto, a realidade foi marcada por abuso, violência e condições de vida extremas, que encurtavam a vida dos escravos. Apesar disso, surgiram formas de resistência à escravidão, demonstrando a luta dos negros contra a opressão. A escravidão nos reinos africanos, como os de Benin e Dahomey, o Império de Mali, a escravidão faz parte de uma estrutura social muito antiga, mas bem diferente daquela desenvolvida na Europa e nas colônias americanas. Antes da chegada dos europeus, muitos desses reinos africanos tinham sistemas sociais complexos, onde os escravizados poderiam ser integrados à comunidade e, em alguns casos, até adquirissem status social. Prisioneiros de guerra, indivíduos que cometeram crimes podiam ser tornados escravos, mas com possibilidade de ascensão. No entanto, quando os europeus chegaram à África, eles geraram uma demanda em massa por trabalhadores escravizados para abastecer as plantações e minas nas colônias americanas. Isso intensificou a prática e mudou o propósito da escravidão, criando um sistema em larga escala focado exclusivamente em transformar pessoas em mercadorias. Na escravidão africana pré-colonial, embora houvesse controle sobre a vida dos escravizados, o tratamento era, em muitos casos, mais humano em comparação ao modelo europeu colonial. Escravizados puderam participar de atividades culturais, religiosas e até mesmo ter família e filhos. Muitas vezes, eles não eram tratados apenas como propriedade, mas como membros da sociedade, ainda que em uma posição inferior. Já no sistema colonial português, as condições eram brutalmente severas. A viagem até as Américas, conhecida como Passagem do Meio, era extremamente desumanizante. Muitos africanos não sobreviviam ao trajeto devido às péssimas condições de higiene, alimentação e espaço. Nas colônias, foram forçados a trabalhar em plantações de cana-de-açúcar, café, algodão, minas e outros setores, enfrentando desafios físicos, jornadas exaustivas e pouca ou nenhuma chance de liberdade. O sistema foi intencionalmente projetado para quebrar a vontade dos escravizados a maximizar a produtividade. Nos reinos africanos, a escravidão não era necessariamente racializada. Uma pessoa poderia tornar-se escravo por razões diversas, como a guerra ou dívida.
A sua origem não determinou seu status de escravizado. No modelo português, a escravidão transatlântica foi racializada e sustentada por uma ideologia de superioridade racial. Os africanos foram vistos como inferiores, o que serviram de justificativa para a exploração brutal e perpetuação do sistema escravocrata. Esse racismo institucionalizado foi um fator essencial para a perpetuação da escravidão colonial, diferenciando-a profundamente das práticas anteriores de servidão e escravidão. Nos reinos africanos, os escravizados tinham maior possibilidade de preservar suas culturas, práticas religiosas e tradições, pois muitas vezes faziam parte da mesma sociedade e compartilhavam identidades culturais com os senhores. Em algumas situações, inclusive, havia mistura entre as culturas dos escravizados e as classes dominantes. Na escravidão colonial portuguesa, um extremo da era da repressão cultural, no Brasil, por exemplo, as tradições africanas foram constantemente reprimidas, mas os africanos escravizados resistiram de diversas formas, preservando suas influências e adaptando práticas culturais. A resistência à escravidão também tomou outras formas, como as fugas e formação de quilombos, comunidades de africanos que escaparam do cativeiro e realizaram sociedades autônomas. Essa resistência cultural e física foi crucial para a manutenção da identidade dos povos africanos e teve um impacto duradouro na formação das sociedades brasileiras e de outros países da América Latina. O tráfico negreiro foi o comércio forçado de africanos escravizados, capturados e transportados por navios para trabalharem nas colônias europeias nas Américas, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Esse sistema era extremamente violento e desumanizante, com milhões de africanos sendo levados em condições brutais para servir como mão de obra das plantações, minas e cidades das colônias. O tráfico envolveu enorme sofrimento e destruição de comunidades africanas, além de gerar impactos sociais, econômicos e culturais. Falando um pouco também, sobre as condições de transporte dos navios negreiros e da captura desses escravizados, eles eram capturados da África, principalmente em regiões da Angola, Congo, Guiné, e transportados para o Brasil através de um tráfico transatlântico. Com isso, eles eram desembarcados, principalmente nos portos conhecidos como Salvador, Rio de Janeiro, Recife e outros lugares como esses. Sobre os leilões e vendas, como eles eram vendidos, eles também eram leiloados em leilões públicos ou privados. E os comerciantes dos escravos eram conhecidos como negociantes. Esses negociantes organizavam as vendas de acordo com as características dos escravizados, como idade, saúde, habilidade, força e etc. Os escravizados mais jovens e saudáveis, eles eram mais caros em comparação aos mais velhos ou doentes, por exemplo, que tinham um preço reduzido. Já no sistema de venda e distribuição, após a compra dos escravizados, eles eram distribuídos pelos donos de terras ou minas em diferentes regiões do Brasil. A demanda por escravizados variava conforme o ciclo econômico da região, sendo mais intensa durante a expansão da produção de açúcar e, posteriormente, no ciclo do ouro. O período da escravidão foi marcado pela violência física tenebrosa, desde o momento da captura dos negros em suas terras, ou então para levar para o tráfico, ou então no caso dos que nasciam no Brasil, desde sua saída do ventre. Ou melhor, desde antes. As formas de violência eram divididas em diversos castigos, como o pau-oco, em que davam chibatadas, deixassem comer, além das péssimas condições de vida, fome e insalubridade em geral. Visando toda essa violência e insalubridade da vida, era de esperar que houvesse algum tipo de resistência. E teve. Na verdade, 3 tipos de resistência. Primeiramente, a passiva, que se caracterizava por fugas para os quilombos, em que os escravizados fugiam de suas fazendas, iam para lugares remotos e em comunidades, que eram os quilombos. E também tinha outra forma, que era de sabotagem, em que ia lá e dava uma estragada, entre aspas, em algum mecanismo de trabalho. Além disso, tinha a forma ativa, que se caracterizou pelas lutas e revoltas armadas em busca da liberdade. Um exemplo disso
é a Revolta dos Malês, em 24 de janeiro de 1835, e foi uma das mais importantes revoltas que teve. Revolta pela liberdade. E também teve a forma de resistência cultural e a solidariedade entre a comunidade, respectivamente a música, as danças, tradições que se mantinham, como religiões, histórias contadas e diversas outras, e também questões de apoio mútuo, que é, como o nome já diz, um apoio mútuo. O Quilombo dos Palmares, fundado no século XVI em Alagoas, foi o símbolo de resistência à escravidão no Brasil, abrigando muitos escravizados fugitivos. Zumbi dos Palmares, seu líder, nascido em 1655, tornou-se um ícone na luta pela liberdade. Capturado e assassinado em 1695, Zumbi é lembrado como um símbolo da resistência, e o dia 20 de novembro é celebrado como Dia de Consciência Negra em sua homenagem. Bom, eu vou falar basicamente como era o cotidiano, a alimentação e a moradia dos escravos negros dos engenhos de açúcar. Eles eram trazidos da África para trabalhar em lavouras, mineração ou no trabalho doméstico dos senhores, né? Os escravizados eram alojados em galpões úmidos, sem condições de higiene, que eram muito conhecidos como senzalas. Além disso, eles viviam acorrentados para evitar fugas e não tinham direitos. As senzalas, elas eram construídas de diversas formas, mas sempre eram feitas de taipa e palha no teto. Algumas senzalas eram galpões, outras tinham cômodos entre si. E enquanto a alimentação era restrita à farinha de mandioca, que era o alimento que constituía a base da alimentação escrava. Geralmente essa alimentação era complementada com milho, feijão, arroz e banana ou laranja. Já os escravos das minerações de ouro, eles também moravam em galpões, chamados de senzalas. Eles também tinham uma péssima insalubridade durante todo o período colonial, e é basicamente a mesma coisa da alimentação. Porém, como os engenhos de açúcar eles eram levados para as lavouras, aqui os escravos são levados para as mineradoras, né? Basicamente essa é a diferença entre os dois. Um vai para as lavouras, o outro vai para as mineradoras. Na América também existiam dois tipos de escravos. Na América Portuguesa existiam os escravos produtivos, que era um trabalho árduo, e o seu horário de trabalho se estendia do amanhecer ao escurecer. Basicamente passava um dia todo na agricultura e na produção de açúcar. Já o doméstico era realizado por alguns escravos, além do trabalho produtivo. Se restringia algumas coisas em casa, como ser babá, ou fazer comida, ou limpar a casa. Então, a história de escravidão na África e das justificativas religiosas para a escravidão negra, ela foi uma narrativa de exploração e de manipulação de crenças para atender interesses econômicos e políticos. Mas também é uma história que hoje nos faz refletir e questionar as raízes das desigualdades que ainda enfrentamos. E é isso. Muito obrigado por assistir aqui e tchau!